Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Samsung Galaxy S26 Ultra e hoje vou mostrar como você pode ativar e configurar o seu hotspot portátil. Para começar, você vai querer deslizar para baixo a partir do canto superior direito da tela, o que vai abrir os nossos atalhos. A Samsung separa os atalhos das notificações, então certifique-se de deslizar a partir do lado direito. E aqui você deve ver o seu hotspot visível. Você pode deslizar para baixo nessa lista para também exibir os rótulos e pode ver que o hotspot móvel está bem aqui para mim. E se você não conseguir encontrá-lo nessa lista, você pode adicioná-lo. Para isso, basta clicar aqui neste lápis. E então, na parte inferior, você encontrará editar. Adicionar um controle vai te mostrar esse layout meio absurdo com todos os controles, até mesmo os que já estão adicionados, visíveis aqui em categorias, o que ocupa espaço demais. De qualquer forma, em algum lugar aqui, você vai encontrar o seu hotspot. Então, porque ele está em conexões, bem aqui. Você pode ver bem aqui. Agora, ele já está adicionado, como você pode ver pelo jeito que o ícone aparece. Ele está um pouco mais apagado em comparação com outros como esses. Então, esses são os que eu poderia adicionar e só para demonstrar isso. Quando eu clico nele, ele simplesmente é jogado automaticamente no final da lista por algum motivo idiota. Então, vamos movê-lo para o local designado, onde provavelmente você gostaria que ele estivesse. Por algum motivo, ele não vai mais para lá. A lógica da Samsung é, se não está quebrado, quebre. Então, vamos segurar isso aqui. E daqui podemos arrastá-lo. E podemos simplesmente soltá-lo nesta lista e ele será adicionado a essa lista. Então, vamos clicar em concluído e só para mostrar rapidamente, ele está bem aqui agora, no final. Agora que temos nosso atalho aqui, podemos segurá-lo pela primeira vez e isso vai nos levar rapidamente para as configurações. Eu recomendo navegar por aqui. E o motivo para isso é que temos uma senha gerada aleatoriamente, então vamos clicar direto aqui, remova ela. E vamos apenas usar uma nova senha ou inserir uma nova senha. Ela precisa ter pelo menos 8 caracteres de comprimento. Agora, pode ser letras, números, não importa muito, eu estou usando apenas números para simplificar. Além disso, você também tem o nome da rede, que basicamente será o nome do Wi-Fi. E normalmente é apenas o nome do seu dispositivo, ou mais como o modelo do seu dispositivo. Então rolando mais para baixo, deixa eu só recolher o teclado. Temos a banda. Por padrão, isso está definido para 2.4 e 5 GHz, o que é bem legal. Isso permite que outros dispositivos definam a que eles vão se conectar normalmente. Mas eu gostaria de verificar isso rapidamente. Deixa eu testar isso no meu celular porque percebi algo antes. E quero verificar se isso ainda se aplica aqui. Então, mesmo que tenha sido selecionado para ser 2,4 e 5, vejo que não é 5. Vamos conectar isso de verdade. Talvez isso mude então. Conectar. Não, continua sendo 2,4. Você pode acessar as configurações em avançado. Sim, é 2,4. Então, por algum motivo, mesmo que eu tenha a opção selecionada em 2.4, não conecta meu celular, pelo menos aqui não conecta em 2.4. E isso é muito fácil de verificar. Deixa eu só talvez ativar o modo claro e aumentar o brilho. Ok, estou desligando. Desculpa, estou no modo de economia de energia. Pronto, posso me livrar disso. Então você pode ver, além do tipo de intensidade do sinal da rede, você pode ver um número ali em algumas delas. Então você pode ver que esta aqui tem um 5, 6, 5, nada, 5. Isso significa que, por exemplo, essa rede aqui usa 5 GHz. Essa usa 6 GHz, 5 GHz e essa aqui usa 2,4 sem nenhum rótulo. Por algum motivo, mesmo que aqui esteja configurado para 2,4 e 5, eu só estou recebendo 2,4 no meu dispositivo. Isso é um pouco estranho. Não é assim que deveria funcionar. Agora verificando rapidamente se mudarmos para apenas 5. Certo, vamos?
Vou habilitar essa função agora, ligar, e percebo que isso mudou. Vou aguardar um segundo. Na verdade, o sistema já está atualizando. Não, infelizmente ainda está em exatamente 2.4. Tudo bem, eu admito que isso é realmente algo bastante fora do comum. Certo, de qualquer forma. Então, obviamente, algo nisso está completamente bagunçado, já que nem está funcionando corretamente, o que é simplesmente fantástico. Mas, em geral, isso pode ser potencialmente devido ao fato de que eu tenho sinal, então isso também é estranho. Normalmente, eu achava que esse cartão era meio que não funcional, então pode ser uma das razões pelas quais achei que talvez não estivesse funcionando corretamente. Mas olha, de alguma forma eu tenho sinal. De qualquer forma, vou explicar isso como se estivesse funcionando corretamente. Talvez seja só a Samsung sendo idiota aqui e não mostrando isso corretamente. Então vou assumir que o dispositivo deles, o 1200, sabe qual é a diferença disso e como realmente utilizá-lo. Se não souber, espero que eles atualizem isso logo. Ou corrijam com um patch. Mas de qualquer forma, isso basicamente é um layout bem projetado. Então, ele te diz que quanto mais para a esquerda você vai, mais compatível é. Quanto mais para a direita você vai, mais voltado para desempenho será. E, explicando de forma geral, o 2.4 bem aqui, que você tem só o 2.4. Esse vai ser um tipo de rede que literalmente todo dispositivo que suporta conectividade Wi-Fi suporta isso. Agora, se passarmos para 5 GHz, estamos pulando o do meio, já que ele é apenas a combinação deste com este. Então, o 5 GHz vai ser um mais novo. Portanto, dispositivos de cerca de 5 anos atrás devem suportar isso na maioria dos casos. Mas lembre-se, mesmo em 2026 ainda existem, por exemplo, celulares bem básicos que são lançados e que não suportam rede 5 GHz. Então, você sabe, pode ter um dispositivo de 5 anos e ele pode ou não suportar 5 GHz. Agora, se você sabe, ótimo. Se você não sabe se ele suporta, o que você pode fazer é ativar aqui, pegar o dispositivo que você quer conectar, aquele que você não sabe se suporta, e, assim que ativar, verificar se esse dispositivo consegue enxergar a rede. Se ele conseguir ver o seu hotspot, isso significa que ele suporta. Se nunca aparecer na lista, significa que não suporta. Agora, a vantagem do 5 sobre o 2.4 é que ele é mais novo, então ele vai ser mais rápido. Menor latência, mais dispositivos podem ser conectados ao mesmo tempo, além de ser mais adequado para, digamos, uma via com muito tráfego. Então, a frequência de 5 GHz, por exemplo, comparada à de 2,4, pode ser bem menos congestionada. Há muitos dispositivos que usam a frequência de 2,4 GHz, muitos, por exemplo, dispositivos de casa inteligente, até mesmo aqueles que não têm Wi-Fi. Mas, por exemplo, você tem, os dispositivos Matter, eu acho, também usam a frequência de 2,4 GHz. Então, obviamente, todos esses dispositivos usando o mesmo tipo de frequência vão começar a interferir uns com os outros. E quando isso acontece, você pode ter algum tipo de problema. A rede de 5 GHz é um pouco menos propensa a ter interferência entre a mesma quantidade de dispositivos presentes. Então ela lida com isso muito melhor. Então, esse é um dos bons benefícios, assim como velocidade, latência e dispositivos conectados. Isso é tudo no celular, então, dispositivo conectado, você não está rodando um servidor no seu celular. Vamos deixar isso claro. Latência. Você está limitado pela sua rede móvel e o mesmo vale para a velocidade. Você está limitado pela sua rede móvel. Portanto, muitas dessas coisas meio que não importam tanto assim. E isso é levado ainda mais adiante com a rede de 6 GHz, que é a mais nova atualmente. E basicamente melhora o que eu mencionei em cima do que o 5 fez. Então fica ainda mais rápido e assim por diante. Agora, novamente, neste ponto, 6 GHz você vai precisar de um dispositivo relativamente novo para que ele seja compatível e é provável que você não tenha. Agora, de novo, assim como o 5, o 6 GHz é um exagero para um celular. De novo, você vai estar limitado principalmente pela sua rede móvel, então isso acaba sendo meio inútil na prática.
E só para te dar uns nomes rápidos para isso, porque 6 GHz, 5 GHz não é realmente como as coisas são rotuladas. Então, na verdade, o que você vai ver é, por exemplo, que seu dispositivo suporta Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, ou simplesmente Wi-Fi. E você provavelmente percebeu que nenhum deles tem o número 5 no nome. O motivo disso é que qualquer coisa rotulada apenas como Wi-Fi se refere a isso aqui. Qualquer coisa rotulada como Wi-Fi 6 não suporta 6 GHz. Ela suporta 5. Escolha lógica de nomes, não é? Agora, o 6E, por outro lado, é o que suporta a conexão de 6 GHz. Mais uma vez, uma escolha muito lógica aqui. Eu tenho uma ideia maluca. Eles poderiam simplesmente ter chamado, sei lá, Wi-Fi 5 GHz de bem, não sei, Wi-Fi, talvez 5. E então o 6 seria 6? Ideia maluca. Mas não é o caso, então você tem que lidar com isso. Também pode ser que você veja alguns dispositivos rotulados como Wi-Fi 7. Para explicar rapidamente, o Wi-Fi 7 é aquele que basicamente usa todos esses ao mesmo tempo. Ou deveria, em teoria, mas com base nos roteadores e testes que a Ratings.com fez, aparentemente nenhum deles faz isso. Nenhum dos roteadores que estão sendo vendidos, não importa o preço, pelo que pude perceber pelo vídeo deles, suporta realmente, sabe, o padrão Wi-Fi 7. E eles conseguem se safar disso simplesmente colocando um hífen entre o Wi-Fi em vez de manter junto. Acho que essa é uma das formas, seja colocando um hífen ou não. E aí você basicamente não está sujeito aos direitos autorais da Wi-Fi Alliance e então não precisa seguir o padrão deles, né? Então basicamente é meio que um golpe, de certa forma.